Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje, da série Cheios do Espírito Santo, é mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já queria compartilhar com vocês a palavra que se encontra aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16, que diz assim: Ele respondeu: Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa palavra, ela se introduz no momento em que o servo de Eliseu acorda pela manhã e vê um exército gigantesco do rei da Síria, com cavalos e cavaleiros, para pegar apenas um homem, para prender apenas um homem, matar apenas um homem, o profeta Eliseu. E para que nós possamos melhor entender essa palavra, que é o título que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para esse vídeo, vamos voltar um pouquinho na história para que a gente possa melhor compreender. Como eu disse nos outros vídeos anteriores, o povo de Israel estava em guerra, estava em conflito com o povo da Síria. E aqui, o rei da Síria, ele estava montando estratégias para derrotar, para destruir o povo de Israel, para destruir o exército de Israel. Então ele reuniu seus oficiais e montou pontos estratégicos para destruir o exército de Deus. Mas ele não sabia que o Deus de Israel é um Deus que cuida, é um Deus que protege e guarda o seu povo. E nessa situação, o rei sírio monta essas estratégias, mas o profeta Eliseu, o profeta de Deus, usado por Deus naquela época, manda dizer ao rei de Israel que em tal lugar, o rei sírio estava montando ali um acampamento com seu exército para destruir o povo de Israel, para destruir o exército de Israel. Então, o rei de Israel vai enviar homens ali àquele lugar e vai ser conforme a palavra de Deus, conforme a revelação de Deus para o rei de Israel. E a palavra de Deus vai nos dizer que não foi apenas uma ou duas vezes, mas foram várias vezes que isso aconteceu. Então o rei sírio, ele começa então a se questionar, começa então a desconfiar dos seus oficiais. Então ele se reúne com os seus oficiais e vai perguntar quem é naquele meio que estava entregando os planos, as estratégias dele de guerra contra o povo de Israel. E vai levantar um oficial no meio daqueles oficiais e vai dizer: meu senhor, não é nenhum de nós, mas existe um profeta Eliseu que revela tudo o que você planeja aqui no seu lugar mais secreto. Lá no seu quarto, onde ninguém vê, no seu oculto, Deus revela para ele. E o que nós podemos aprender com essa pequena parte da história? Que Deus, ele cuida do seu povo, até principalmente, especialmente nos momentos mais difíceis. Às vezes o seu inimigo monta estratégia para te destruir, para te derrotar, mas Deus, ele está aguardando, porque ele é o Deus protetor. O Deus de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel, ele não dorme. E ele cuida do seu povo. E eu e você somos povo de Deus. E por isso somos protegidos por Deus. É interessante que eu, mesmo sendo criado no lar evangélico, quando eu comecei realmente a ir para a igreja assim, com uma busca mais intensa, bem no princípiozinho, existiam ali as revelações, as profecias, e eu não acreditava. Falei, como assim? Aí os profetas falavam para mim: tô livrando você, tinha uma pessoa na parada querendo fazer o mal contigo. E eu ficava, como assim, né? Mas hoje eu consigo compreender por viver experiências extraordinárias com Deus. Existem muitas pessoas que não acreditam, assim como eu não acreditava. Mas a partir do momento que você começa a ter um relacionamento com Deus, viver coisas extraordinárias com Deus, nós vemos que Deus é o Deus poderoso. Que esse Deus, o nosso Deus não é gente, é realmente o Deus poderoso que nos guarda, que está protegendo o seu povo. Quantas vezes, nessa revelação eu já estava consciente, já entendendo a profecia de Deus, a maneira de Deus trabalhar. Em tal lugar, estão lá invejando o seu casamento. Tem pessoas querendo te passar a perna. Então, Deus, ele vai cuidar do seu povo. E você tem o direito de não acreditar? Tem. Mas a partir do momento que você tiver experiências com Deus, você vai ver que o agir sobrenatural de Deus, que está muito além da dimensão humana, é real e é verdadeiro.
E acontece constantemente na minha vida. O trabalhar e as maravilhas de Deus. E na humanidade nós vemos tudo que está acontecendo, que Deus já tinha usado profetas de Deus para profetizar o que viria, o que iria acontecer, que nós estamos vivendo. Isso é uma maneira de Deus trabalhar. Deus avisa o seu povo previamente, para que seu povo possa se preparar, assim como Deus avisou o rei de Israel sobre a estratégia do inimigo contra a vida dele. E o que eu quero falar para você, que independente do que trame o inimigo, seja o que for, contra a sua vida não vai prevalecer, porque existe um Deus que está te guardando. E fala sim, revela a você o que estão pretendendo para que você possa entender que ele já lançou esse mal por terra. Então, agora o rei Sírio, após saber que existia, não era um oficial do meio do seu exército, que estava revelando o segredo, as estratégias de guerra para o rei de Israel, mas sim um profeta, o profeta Eliseu, agora ele manda a sua tropa, um grande exército com cavalos, com uma carruagem, um exército pesado, para então prender o profeta Eliseu. Então ele faz uma investigação e descobre que o profeta Eliseu está na cidade de Dotã. Então ele via durante a noite o seu exército para então pegar um único homem, mas não era um homem qualquer, é um homem de Deus, usado por Deus, que tinha intimidade com Deus e protegido por Deus. E nós podemos ver aqui uma situação que o rei Sírio ele poderia se converter nessa situação. Porque ele poderia imaginar como existe um Deus que cuida de um povo, que revela os planos, né, do próprio rei, no mais oculto, de um Deus que lê os pensamentos, que sabe as coisas mais escondidas, que às vezes você ou eu faz pensando que ninguém vai saber. Mas existe um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que está em todos os lugares e sabe de tudo. Sabe de tudo. Nós podemos tentar esconder isso das outras pessoas, do homem, mas de Deus nós não podemos esconder. Nada que nós fazemos nessa terra. Porque Deus, ele sabe de tudo que se passa, de tudo que nós fazemos. Então, misericórdia. Então ele vai enviar esse exército para prender o profeta Eliseu. E aí, ele cerca, sitia aquela cidade de Dotã durante a noite. E pela manhã, quando o servo de Eliseu, ele levanta bem cedinho, ele vê aquele exército, aquela imensidão de pessoas com cavalos, cavaleiros, para prender o profeta Eliseu. E logo se desespera: meu senhor, o que iremos fazer? Porque o servo, ele estava olhando apenas com um olhar físico. Mas o profeta Eliseu, então, ele vai dizer o que nós acabamos de ler: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E o profeta Eliseu ele vai fazer uma oração para que o seu servo enxergue, para que Deus possa abrir os olhos espirituais do seu servo e ele veja toda aquela maravilha que estava ali. E imediatamente Deus abre os olhos desse servo e ele contempla cavalos de fogo, carruagem de fogo. O monte em que Eliseu estava cheio de cavalos de fogo. Então, é interessante a maneira que Deus trabalha. Aqui é um ponto que eu queria trazer, que acabou de acontecer comigo. Eu gosto de buscar a palavra de Deus e eu acho muito... é melhor, tanto para mim como acho para quem vai ouvir, quando Deus me dá uma estrutura dentro de uma palavra, um ensino, né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Mas aqui foi diferente. Eu estava ali deitado, pedindo a Deus a palavra, e aí Deus ainda não tinha me dado o conteúdo, o que eu iria trazer. Porque sempre eu busco saber o que Deus quer falar. Porque a palavra, o conteúdo, a palavra em si Deus já tinha me dado, mas o conteúdo, o que eu devo falar no vídeo, ele não tinha me dado ainda. E aí eu fui buscar. E Deus ele trabalha de maneira extraordinária. Que primeiro ele trabalha na nossa vida, para depois trabalhar na vida de quem vai ouvir o conteúdo, de quem vai ouvir a mensagem. E eu sem saber, sem ver a palavra, e Deus em cima dentro dessa palavra, ele me ensinando a ter fé. Porque Deus disse, sim, que as palavras ele iria colocar na minha boca. Então não são as minhas palavras que são trazidas quando eu falo do amor de Deus, mas o próprio Deus que põe as palavras na minha boca. E isso é crer, mesmo sabendo que eu sou incapaz, mas Ele que me capacita. Então,
Eu sei que existem pessoas, né, que podem falar. Eu ainda não ouvi diretamente, mas até é surpresa não ouvir falar diretamente, mas eu sei que existem pessoas que falam. Talvez que eu tenha começado a postar vídeos no YouTube por conta, talvez para querer se aparecer, a mostrar e por aí vai os comentários. Mas eu faço porque Deus me confiou isso. Até no momento em que eu fui iniciar, eu falava para Deus que não estava preparado, mas Deus falava, estou te dando palavra, isso e isso. E eu fiz, apenas obedeci a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer, obedecer a palavra de Deus. E aqui Deus falou comigo, ao meu coração, como Eliseu contemplou com os olhos da fé, que sim, existia um exército para pegá-lo, mas ao seu lado existia, no mundo celestial, um exército muito mais poderoso, que estava batalhando por ele, estava lutando por ele. E aí eu buscando essa palavra de Deus, e Deus me fez olhar, enxergar com os olhos da fé, porque não é minha palavra, mas a palavra dele. Eu preciso buscar, porque o querido que nos confia, eu não quero que você use de pretexto, você que também foi escolhido por Deus para falar do amor de Deus, de falar que, Deus, eu vou ler aqui, Deus na hora vai falar na minha boca. Não, não é isso. Porque você tem que sim se dedicar, você tem que aperfeiçoar no talento que Deus te confiou, no dom que Deus te deu. O que eu quero dizer é que existe um momento que Deus ele vai trabalhar de maneira diferente na nossa vida, como foi nessa palavra. Eu sempre busco, Deus me dá uma estrutura, mas aqui Deus, ele vai trazer a palavra, assim como ele tem trazido, que eu não planejei, eu apenas estudei a palavra, e Deus que vai trazer a palavra aos meus lábios para falar ao coração da pessoa, de alguém que irá ouvir, de você que irá ouvir. Porque Deus tem um plano, ele tem um projeto, a palavra de Deus ela é eficaz, viva e eficaz. E ela vai e não volta vazia. E Deus fez eu entender, enxergar com os olhos da fé que quem faz é Ele. Enxergar que é Ele que faz, não sou eu. Assim como Eliseu enxergou com os olhos da fé. Esse exército, o seu auxiliar, ele estava apavorado, com medo. Mas existia ali uma carruagem de fogo, existia ali cavalos de fogo, protegendo o profeta de Deus. E você tem o direito de não acreditar. Talvez você não possa acreditar. Mas é os olhos da fé. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 11, versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não são, como se já fossem. Ou seja, é algo que eu não vejo com meus olhos físicos, mas que eu já acredito que aconteceu. Como diversas passagens existem na palavra de Deus, coisas ainda que não aconteceram no Apocalipse, mas que são escritas no verbo no pretérito perfeito, lá no passado, como se já tivesse acontecido. E assim a palavra de Deus, só Ele conhece o amanhã. E Ele está guardando você. Aqui nós podemos observar esse exército. Eu não sei qual é o exército que você está enfrentando, qual é o problema que você está enfrentando. Se é talvez uma falta de emprego, está desempregado, está com um familiar, uma situação talvez muito crítica, que não há esperança. Mas existe esperança quando se trata do poder de Deus, da palavra de Deus. No exemplo simples que eu trouxe aqui, que Deus falou na minha vida, que para eu enxergar com os olhos da fé, aquilo que eu não tinha ainda em mim, mas Deus que irá fazer. Porque eu não posso ser hipócrita e falar algo que eu não vivo. Existem diversos outros exemplos, outros testemunhos que eu posso contar. Que Deus, a partir do momento que eu começo a acreditar, que eu começo a ter experiências com Deus extraordinárias, você começa a ver o sobrenatural. Existem coisas maravilhosas, lindas de Deus. Mas só vive quem acredita. E você, para viver isso, você tem que acreditar. Você tem que ter a fé. A fé naquilo que os seus olhos físicos não contemplam. Mas você tem que ver com os seus olhos espirituais, como Eliseu contemplou aquelas maravilhas. Se você está desempregado, contemple com os olhos da fé que você conseguirá um emprego, sairá dessa situação. Eu não sei se você talvez está numa situação de uma saúde debilitada, mas contemple com os olhos da fé que Deus pode te tirar dessa situação. Observe que Deus guardou o profeta Eliseu. Contemple com os olhos da fé que Deus também está te guardando, Deus está te protegendo. O guarda de Israel, ele não dorme, ele protege o seu povo. E aqui nessa situação nós vemos um exército que agora o profeta Eliseu ora para o seu servo contemplar com os olhos espirituais todas aquelas maravilhas, o exército espiritual que estava protegendo Eliseu. E agora ele ora para que o exército sírio cegasse, que todos perdessem a visão. E assim acontece. Eles também
ficam cegos. Um ele ora, é um paradoxo muito lindo. Um contraste muito lindo, melhor dizendo. Ele ora para um enxergar, abrir os olhos espirituais, outro cegar os seus olhos físicos. E é muito lindo essa palavra porque nós podemos nos colocar diante dessa situação. Em qual lado nós estamos? Nós estamos do lado em que Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para enxergar suas maravilhas, ou nós estamos do lado do inimigo que está perseguindo o povo de Deus, e Deus pode nos cegar para que nos entregar nas mãos de quem nós estamos perseguindo. Cabe a reflexão. E aqui, ele pega então, ele guia o exército que queria matá-lo, prendê-lo, ele guia esse exército até a Samaria. Ele fala ao exército, o homem que vocês procuram não está aqui, está em Samaria. E não foi uma mentira, porque na verdade o rei Sírio, ele estava querendo pegar, ele estava querendo matar o rei de Israel. E após ele saber que o profeta Eliseu estava revelando as estratégias, que ele foi perseguir o profeta. Então Eliseu ele leva até o rei de Israel. E chegando lá, ele ora para que o exército abrisse os olhos do exército, do rei da Síria. E ali eles ficam atônicos, porque em questão de tempo, eles cegaram e estavam no meio de quem eles estavam perseguindo. Numa cidade que eles queriam invadir, que eles queriam destruir. Então, o rei de Israel vai perguntar para o profeta Eliseu. Matarei eles. Mas o profeta Eliseu, não, você não os matará. Em vez disso, você dará pão e água para eles. Então, o rei de Israel vai fazer um banquete para os seus inimigos. E ali eles vão comer e vão voltar para a sua cidade. E o que nós podemos aprender? Que os nossos inimigos, ao contrário do que eles desejam para nós devemos orar, nós devemos cuidar, nós devemos sim ajudá-los. Não é fácil? Não é. Sabemos que não é. Mas a Bíblia ela não ensina isso. Se uma pessoa, talvez que te inveje, não é você que é invejado que precisa de oração. Porque o guarda de Israel, está te guardando. Quem precisa de oração é a pessoa que está te invejando. Por quê? Por quê, Júnior? Eu não entendi. Por que ela precisa de oração? Porque o pecado que ela está praticando, da inveja, porque ela deixou Satanás alojar em seu coração, a exercer algo maligno em seu coração, a invejar a outra pessoa. Então essa pessoa que precisa de libertação, não você que está sendo invejado, porque Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Se você é povo de Deus, Deus cuida de você. E a palavra de Deus ela é linda e extraordinária, porque ela nos ensina a essência do amor, a cuidar das pessoas, ao invés de invejar, ao invés de atacar. E a palavra de Deus ela é extraordinária. E o ensino que Deus me trouxe a mim, primeiramente, eu espero também que você possa ter compreendido, absorvido em seu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar. Aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduz para que nós possamos ser cada dia mais e mais cheios do Espírito Santo de Deus. E que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.